A cada 80 segundos, uma medida protetiva é concedida no país para mulheres vítimas de violência. Se de um lado o número de ordens judiciais como essas disparou, do outro o descumprimento atingiu um nível recorde. O SBT Brasil estreia agora uma série para mostrar a violação de um dos principais mecanismos da Lei Maria da Penha. Os nossos repórteres vão revelar o drama de quem vive em situação de risco e também o desaforo de agressores que acreditam estar acima da lei, acreditam estar além da medida. O corpo é de mais uma vítima de feminicídio. Maria Delma foi assassinada pelo ex-marido depois de anos de violência. Ele batia nela, né? No começo da relação ele sempre ia pra cima, partia pra cima, ou tacava algum objeto. Na cabeça dele, minha mãe tinha um amante, né? Ele xingava ela chamava ela às vezes de vaca, né? Porque ela estava parecendo uma prostituta, essas coisas. Então sempre era ofensas, né? Como mulher, né? Até que este ano, tomou coragem e saiu de casa. Maria Delma procurou a delegacia da mulher, relatou as ameaças que sofria do marido e pediu uma medida protetiva. Cerca de um mês depois, as filhas souberam que o juiz havia negado o pedido. Mas a essa altura, Maria Delma não precisava mais contar com a justiça para protegê-la. Quando a gente foi para a delegacia fazer o boletim de ocorrência, a delegada nos informou que foi indeferido. O Estado que não foi omisso, né? E ela não teve a proteção de ninguém. Então ela estava desprotegida. Estava mesmo. As medidas protetivas que exigem o distanciamento do agressor estão previstas na Lei Maria da Penha e têm um objetivo claro. Previnem feminicídios e que o sistema de justiça tem cada vez mais concedido medidas protetivas e aprimorado suas políticas para fiscalizá-la e as mulheres ficarem mais protegidas. Sim e não. Porque nunca os homens descumpriram tanto as determinações judiciais para ficarem longe das vítimas. De janeiro a julho deste ano, das quase 230 mil medidas protetivas concedidas, mais de 35 mil foram violadas. A cada 8 vítimas que precisaram de proteção, uma, pelo menos, continuou a ser alvo do agressor. Concentre-se nos últimos 4 anos. Em 2020, foram 8.690 descumprimentos. Os números saltaram e em 2023, mais de 50 mil agressores passaram por cima das protetivas. Aumento de 481%. A justiça concedeu mais medidas? Sim, mas os criminosos foram muito mais audaciosos. Foram inúmeras vezes que esta mulher foi desafiada pelo ex-marido, que deveria ficar no mínimo a 300 metros dela e dos 4 filhos. O que ele falava? A maioria das vezes é que eu tava com um homem que, se eu não fosse dele, eu não ia ser de ninguém, que se pegasse alguém aqui, ia matar eu e a pessoa ia tacar fogo. História semelhante viveu esta outra vítima, mãe de 3 filhos. Mais de 30 vezes ele quebrou a medida protetiva, ele ficava rindo falando que a polícia não pegava ele. E por que isso acontece com tanta frequência? Com a palavra, a mulher que é símbolo da luta contra a violência doméstica, Maria da Penha. Quando a medida protetiva é dada e que não existe uma fiscalização dessa medida, não existem políticas públicas que fiscalizem e que tomem o devido cuidado para a proteção dessa vítima, os feminicídios podem acontecer. Mais de 900 mulheres na cidade de Guarulhos têm medidas protetivas, mas pelo menos 1/3 delas não se sente protegida. E a Justiça reconhece isso, tanto que envia para a Guarda Civil o nome e o endereço de cada uma delas. A patrulha Maria da Penha passa diariamente para saber se tudo está bem ainda. Hoje, 353 mulheres estão nessa lista. Foram mais de 17 mil visitas em 6 anos pela patrulha. Funciona 24 horas e, assim, dependendo do caso, a gente passa mais de uma vez. Dependendo se a mulher tiver em risco iminente de morte, a gente passa quantas vezes se fizer necessário.
nossa Patrulha Maria da Penha já fez 60 prisões em flagrante por descumprimento de medida protetiva. É o caso dos ex-companheiros das duas mulheres que vimos há pouco. Lá na delegacia ele pedia na frente dos policiais, jurando que nunca mais ia fazer isso, pra mim não deixar acontecer. Tava com canivete. Daí eu perguntei pra ele, por que você tá com isso no bolso? Ele pegou e falou, tava esperando você sair pra te picotar. Agora eu tô aliviada e todo dia eu entro lá no processo pra ver se ele tá lá mesmo. Um exemplo bem sucedido é o projeto Viva Flor, da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Oferece a mulheres com medida protetiva um aparelho com botão de pânico e, em alguns casos, instala tornozeleira eletrônica nos valentões. Se o agressor se aproximar dela, mesmo que ela não esteja vendo, mesmo que ela não observe, essa aproximação indevida é acionado um alarme e a gente entra em contato com os dois. Se o agressor não sair daquela área de exclusão, imediatamente são despachadas duas viaturas, uma para proteger a vítima e outra para prender o agressor, porque ele violou aquela área de exclusão. Ele já protegeu, para você ter uma ideia, 2.500 mulheres e até hoje, nesses 3 anos, nunca perdemos nenhuma. Violar medida protetiva agora dá de 2 a 5 anos de cadeia mais multa. Mas especialistas defendem medidas que combatam o machismo. E essa desconstrução só acontece através da educação. E a educação a partir do ensino fundamental e a reflexão para os que foram presos pela lei e antes de serem soltos, eles precisam passar por um tratamento através dos grupos reflexivos. Isto é o que vai conseguir diminuir essa violência. Esse é o tema da reportagem de amanhã. E você não pode perder. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.